Graça e paz, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias. Salmo 42. Eu acho que todos sabem esse versículo de cor salteado. Quando o salmista diz: a minha alma, assim como a costa suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Então já lemos aí Jeremias 23, 23 e 24. Diz assim, profeta Jeremias, capítulo 23, versículo 23 e 24 diz: acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Ocultar-se-ia alguém em esconderijos de modo que eu não veja? Diz o Senhor. Porventura, não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Porventura, não encho eu os céus e a terra? Uma pergunta básica para nós. O que é ter fome? O que é ter sede? Eu creio que todos sabem essa resposta. O que é ter fome e o que é ter sede? Uma outra pergunta. Você tem fome e sede de Deus? Você tem fome e sede de Deus? Quando nós estamos com fome, quando nós estamos com sede, urgentemente nós procuramos saciar a nossa fome física, a nossa sede física. Prova que algo em nosso corpo não está bem. Está faltando energia. Está faltando substâncias. E é impressionante como nós estamos sensíveis às necessidades do nosso corpo. É impressionante como nós buscamos urgentemente saciar essa fome e essa sede que nós temos fisicamente. Nós não medimos força para suprir essa exigência do nosso corpo. É o grito do nosso estômago. O nosso estômago grita por algum tipo de alimento. Mas infelizmente, nós não temos a mesma sensibilidade para o grito da nossa alma, pela fome e sede de Deus. Nós não temos a mesma sensibilidade. Muitas vezes a nossa alma está gritando pelo pão do céu, gritando pela água da vida, mas nós não estamos sensíveis a esse grito. O tão quanto estamos sensíveis à falta de alimento do nosso corpo. Nós não estamos sensíveis à falta da presença de Deus em nossas vidas. Mas o fato é que eu e você, que nós precisamos saciar a fome, o vazio, a sede da nossa alma. E só há um lugar para nós preenchermos em Jesus Cristo. O texto que nós lemos e outros textos estão ligados a falar da fome, da presença. Ele está falando de sede, de presença, da presença de Deus. O profeta Jeremias falando para o povo do cativeiro que eles não pudessem estar alheio à presença de Deus, porque o Deus deles era o Deus que preenchia todos os espaços ao mesmo tempo, não era apenas o Deus de perto, mas também era o Deus de longe, para falar que qualquer lugar que há no espaço, ele é coberto, ele é preenchido pela presença de Deus. A igreja, o corpo que somos nós precisamos estar atentos a esta realidade. Nós precisamos compreender esta realidade da fome, da presença, da sede de Deus. O corpo, que é a igreja, muitos não sentem falta. Michel, está desligado. Não sente falta. Muitos não sentem, mas muitos gritam pelo socorro. Muitos gritam pela presença de Deus. Alguns não estão nem aí. Muitos que fazem parte do corpo da igreja de Cristo espalhada na face da terra, sentem fome de Deus, sentem sede de Deus, e outros não estão nem aí. Estão alheios
a esta necessidade da presença gloriosa do Senhor nas suas vidas. E nossa igreja aqui, especificamente agora, nós Lapão, mais do que nunca, nós precisamos buscar saciar a sede, a fome da nossa alma. Amém? Muitos buscam preencher esta fome, esta sede em outras coisas e nunca vai preencher. É por isso que o ser humano é insaciável, porque o dinheiro não preenche. A fama, a posição, as conquistas terrenas não vão preencher o vazio da tua alma. Só a presença de Deus me é e te é suficiente para trazer paz, alegria e contentamento ao nosso coração. Qualquer outra coisa não pode preencher o vazio do teu coração. Nada pode. Política não pode, político não pode, dinheiro não pode, fama não pode, nada pode. Só a presença de Deus. E mais do que nunca, a alma desta igreja grita pela fome e sede da presença de Deus. Mas a igreja de Lapão está alheia a esta realidade, está insensível a esta realidade. O que é que prova isso? A prioridade que nós damos a Deus. A ordem de prioridade que nós damos a Deus. E eu gostaria de compartilhar nessa manhã com os amados irmãos sobre fome e sede de Deus. Você poderia repetir? Fome e sede de Deus. Só vocês. Em primeiro lugar, que essa fome e sede nos leve a desejar a presença manifesta de Deus. Repita comigo, que esta fome me leve a desejar a presença manifesta de Deus. Essa presença teológica, essa presença da razão, todo mundo sabe, Deus está onde todo mundo sabe de coisa salteada, onde tiver 2 ou 3 reunidos ali, o Senhor está. Mas o segredo não é esse, o segredo é: você sente que Deus está ou você sabe que Deus está? É diferente. Saber que Deus está, todos sabem, mas nem todos sentem a presença de Deus. É por isso que estão alheios e insensíveis. Tiago, no capítulo 4, versículo 8, ele fala dessa presença: achegai-vos a Deus e Deus se chegará a vós. Como é que diz? Achegai-vos a Deus e Ele chegará a vós outros. O grande problema é que a nossa sensibilidade não é tão suficiente para nos achegar a Deus, para nos levar à presença de Deus. A gente se aproxima de tudo muitas vezes, a gente tem tempo para tudo, mas não tem tempo para ter a nossa vida com Deus, a nossa vida devocional com Deus. E a resposta é a mesma quando você pergunta: estou frio e estou fria, mas por quê? Simples a resposta: não está se achegando a Deus. Porque quando eu me achego a Deus, Deus vai se achegar. Fala isso para a pessoa que está do seu lado: quando você chega, Deus se manifesta. Ele se manifesta sim. É por isso que nós precisamos ter fome e sede de Deus. Para que esta fome e esta sede de Deus nos leve a desejar a presença manifesta de Deus. E aí o profeta Jeremias fala para o povo de Israel: ei, acaso sou Deus apenas de perto ou de longe? E também não de longe? Ocultar-se alguém em esconderijos que eu não veja? Porventura não encho eu os céus e a terra? Vocês já pararam para pensar que nós não temos dimensão do tamanho de Deus? É como se nós pegássemos, por exemplo, esse copo. Tem espaço aqui nele, sim ou não? Tem. Deus, suponhamos que esse copo é os céus e a terra. Deus completa daqui para aqui e não sobra absolutamente nada, nenhum espaçozinho no universo, no cosmos, que não seja preenchido pela presença do Deus dessa igreja. E é esse Deus que nós servimos e que nós não estamos tendo consciência. Nada, nenhuma partícula do universo tem alguma lacuna entre elas. Não tem, porque todas elas estão preenchidas pela presença de Deus. Esse é o tamanho do nosso Deus, é inimaginável. Mas a gente se deixa levar e pegar por coisas tão menores e pequenas, porque não temos compreensão nem sensibilidade, nem fome da presença de Deus. Eu falei para algumas pessoas
nesse período que nós passamos aqui, eu falei, se eu tivesse pelo menos 4 crentes que me defendessem como defende os candidatos, eu vou dizer, eu estaria bem amparado. Se nós tivéssemos uma igreja tão apaixonada por Jesus, como ela é pelo período político, a nossa igreja cuspia labareda de fogo. O que eu estou dizendo é que as nossas emoções nos levem a entender, e a compreender, e a vivenciar, e a buscar, e desejar essa presença de Deus, porque nós vamos ter consciência que essa presença nos é suficiente, e todas as demais coisas se tornarão na nossa vida coisas pormenores. Fome e sede de Deus. Como é que eu tenho fome e sede de Deus e não busco compartilhar com outros? Não busco levar esta água, este pão para outros? Não dá para compreender. Precisamos, irmãos. Quantos de nós aqui começa a assistir uma série, 15, 20 dias, assiste 10 episódios por dia, 5 episódios por dia, nada contra a série. Já falei para minhas filhas, se me chamar para assistir uma série, eu dou uma surra. Me chamaram para assistir uma série no início da pandemia. E eu fui assistindo. Eu falei, esse negócio está errado. Aí tem um dia, 2 da manhã, eu falei, bestagem, está errado. Quer não? Está amarrado esse negócio de série na minha vida. Ó, nem me chama para assistir. O que eu quero dizer com isso? É pecado assistir série? Não falei isso. Mas é que a gente tem disposição para assistir 2, 3, 4 horas de série. Mas não temos disposição para ler a Bíblia 30 minutos. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Quando Deus não se torna, na minha vida e na sua vida, o objeto mais desejado, mais buscado, nós estamos errados. Vocês podem não concordar comigo, vocês têm todo direito. Mas quando Deus não torna o objeto mais desejado por mim, alguma coisa está errada na minha vida. Ele tem que ser o mais desejado, o mais buscado, o mais alvejado. Amém? Tem crente aí? Ele deve ser. Enquanto mais consciente nós estivermos da presença de Deus, mais nós percebemos a presença manifesta de Deus. E é exatamente o salmista no Salmo 145, versículo 18, ele diz, perto está o Senhor dos que o buscam. Em segundo lugar, fome e sede da presença de Deus. Que esta fome nos leve a querermos ser cheios do Espírito Santo. Se você abrir sua Bíblia em Efésios, no capítulo 5, é um texto muito conhecido dos amados irmãos, muito conhecido. Paulo, escrevendo à igreja em Éfeso, ele diz o seguinte, pelo que diz, desperta a tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nesse, sim como sábio, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensato, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinhos, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Que esta fome e sede de Deus nos leve a desejar ser cheio do Espírito Santo. E quando é que nós somos cheios do Espírito Santo? Quando não sobra lugar nenhum para mais nada. Pastor, eu não entendi. Quando não sobra espaço nenhum para qualquer outra coisa que seja secundária. Amém? Como é que a pessoa é cheia do Espírito Santo e aceita a provocação? Como é que uma pessoa é cheia do Espírito Santo e se sente ameaçada? Como é que uma pessoa é cheia do Espírito Santo e se dobra diante de discussões tolas e bobas? Não é. Não é. Quando ele ocupa tudo em mim e em você, nós não vamos resistir à obra do Espírito Santo de Deus. Nós não vamos resistir à oração, nós não vamos resistir à leitura da palavra, nós não vamos resistir a congregar, nós não vamos resistir a compartilhar a palavra de Deus. Irmão, sinceramente, eu acho que eu sou um pouco burro, ou um bocado burro mesmo. Eu não entendo muitas vezes o nosso cristianismo. Eu não entendo. Porque nas nossas conversas, pode começar com qualquer assunto, mas ela precisa, no mínimo, terminar com Jesus. E os crentes não têm paixão de falar de Jesus não, Beto. Tem não. Tem muitos crentes que não têm paixão de falar de Jesus não. Fala do Flamengo, fala do Palmeiras, fala do Vasco, fala de todo o time, não está errado falar. Fala de candidato, fala de tudo, mas não entra Jesus na história.
Todas as demais assuntos, eu costumo dizer que os demais assuntos devem ser um pano de partida para chegar em Jesus. A gente deve fazer isso. Tem que ser, porque nós vivemos para Jesus, nós somos de Jesus, então a nossa vida precisa inspirar, transpirar Jesus. É Jesus. E para que sejamos cheios do Espírito Santo de Deus, é preciso entender que nós não vivemos para nós mesmos. O que é que Paulo diz em Gálatas 2,19? Porque eu, mediante a lei, morri para a lei, a fim de viver para... Logo, esse viver que vivo na carne, não vivo por mim mesmo, mas vivo pela fé no Filho de Deus que amou e se entregou por mim. Paulo está dizendo, eu morri para tudo, estou vivendo para Jesus. Ele não está se anulando de viver no mundo que ele vivia, não é isso. Eu não estou sendo aqui doido de falar que a gente tem que se anular para a nossa realidade cotidiana, não. Nós ainda vivemos nessa terra e nós precisamos participar dos processos que vêm nesse mundo. Mas nós não podemos permitir que esses processos sejam mais importantes do que a nossa comunhão e vida com Deus. É isso que a gente está dizendo. É exatamente isso que Paulo está dizendo. É por isso que Paulo fala, eu preferia morrer e estar com Cristo, mas ainda tenho uma missão a cumprir aqui, então eu vou continuar com vocês aqui, fazendo a diferença. É isso que Deus quer da igreja de Lapão. Participe de todos os processos naturais que nos é permitido, mas entendendo que tudo isso é secundário, prioridade é o Senhor Jesus. Amém? Os irmãos estão entendendo? Alguma dúvida? Essa fome deve nos levar a querer ser cheios do Espírito Santo de Deus. É isso. Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 5. E quando se quer ser cheio de Deus, a gente precisa atentar para o que Paulo está falando aqui aos Gálatas, no capítulo 5, 19 a 25. O que tem que prevalecer não são as obras da carne. O que tem que prevalecer na vida do cristão são os frutos do Espírito, que diz assim, ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, iras, discórdia, dissensão, facção, inveja, bebedice, glutonaria, coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos já declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo, Jesus crucificam a carne com as suas paixões e concupiscência. E se vivemos no Espírito, andemos também no... Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Então, quando nós somos cheios do Espírito Santo, o que tem que prevalecer na nossa vida não são as obras da carne, são os frutos do Espírito. Aí eu pergunto para você... Responda para você mesmo, o que está mais prevalecendo na sua vida? As obras da carne ou os frutos do Espírito? É isso que vai demonstrar de quem nós estamos cheios. Não é que sejamos cristãos infalíveis, não vamos ser infalíveis, nunca. Jamais. Terceiro, fome e sede de Deus. Que essa fome e sede de Deus nos leve a termos nojo pelo pecado. Repita comigo, que essa fome e sede de Deus me leve a ter nojo do pecado. Abra sua Bíblia, Ezequiel 6:9. Profeta Ezequiel. No capítulo 6, versículo 9. Veja o que o profeta está falando para o povo de Deus. Quando ele está falando para o povo de Israel, se referindo ao cativeiro babilônico. Ele está dizendo assim, ó. Então se lembrarão de mim, os que dentre vós escaparem entre as nações para onde foram levados em cativeiro. Pois me quebrantei por causa do seu coração dissoluto, que se desviou de mim, e por causa dos seus olhos que se prostituíram após os seus ídolos. Eles terão nojo de si mesmo, por causa dos males que fizeram em todas as suas abominações. Capítulo 20 do mesmo livro, se referindo à mesma ideia, no capítulo 20, versículo 43, ele diz: ali vos lembrarei dos vossos caminhos e todos os vossos feitos, com que vos contaminaste, tereis nojo de vós mesmos, por todas as vossas iniquidades que tendes cometido. O profeta estava dizendo assim, olha, agora vocês não estão vendo nada não, mas quando você chegar em Babilônia,
que vocês foram comer o pão que o diabo amassou, aí vocês vão perceber quão nojento é o pecado de vocês. E aí vocês vão ter nojo do pecado. A fome e sede de Deus deve levar a mim e a você a ter nojo pelo pecado. Nojo, náuseas pelo pecado. Porque o pecado nos afasta de Deus. O que eu vou falar aqui, vocês vão ficar chateados, mas é uma verdade teológica. O pecado nos afasta de Deus e nos aproxima de Satanás. O pecado quebra a comunhão com Deus e fortalece a comunhão com o diabo. Isso é fato. Isso é fato. O que é que diz Isaías 59, 1 e 2? Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa vos abençoar, mas os vossos, os nossos, os meus pecados fazem separação entre mim e o meu Deus. Não é o pecado de Massina, é o meu pecado. Aí você já viu como é que a gente é? Para defender a gente, o nosso sangue, o nosso filho, a nossa filha. Ah, mas meu filho só fez isso porque ele estava com Michel. Não. O pecado de Michel separa ele de Deus, não separa eu de Deus. O meu pecado não pode separar o pastor Roberto de Deus. O meu pecado só tem poder para separar a mim mesmo de Deus e mais ninguém. Isso é conversinha de gente que não quer assumir responsabilidade. O meu pecado. Então eu tenho que ter nojo do meu pecado. O pecado tem que trazer e provocar em mim e você náuseas. Náuseas. Mas a gente não sente. Quer ver uma coisa? Abra sua Bíblia. Em 1 João 3. Olha como a gente está alheio, a gente está cego para a realidade do que a palavra de Deus está falando. Veja bem, esse tipo de palavra aqui já não é mais aceito em muitas igrejas. Não é aceito. E eu espero em Deus que sempre seja aceito na Igreja Presbiteriana de Lapão. Espero em Deus. Porque pregar contra pecado vai ser uma coisa ultrapassada daqui a uns dias. Assim como é ultrapassado usar quichute, vai ser ultrapassado pregar nas igrejas contra pecado. Gravem isso. Gravem isso. Diz assim, versículo 7 do capítulo 3 de 1 João. Filhinhos, não vos deixeis de enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede de Jesus Cristo, Filho de Deus. É isso que está escrito aí? Aquele que pratica o pecado procede, porque o diabo vive desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esses não podem viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que vive na prática do pecado não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Veja bem, o texto não está dizendo que nós não pecamos. O texto está dizendo que quem vive na prática Tem gente que mente por brincadeira, rapaz. Mas uma mentirinha para se safar não existe, gente. Sim, não. A Bíblia diz sim, sim. E depois disso? Do diabo, é do capeta. Vocês estão entendendo? A gente está lendo a Bíblia e não está entendendo como o negócio é sério? A gente precisa ser transparente. A gente precisa ser transparente diante do Senhor. A pessoa vive na prática do pecado, é prática de pecado. Ainda bem que aqui no Lapão não tem isso, mas lá para o lado da Gameleira tem. Tem gente na igreja de Cristo espalhada na face da terra, aqui em Lapão não, que vive na prática do roubo. Peca contra o Senhor constantemente. Pessoas que são assalariadas, que não dizimam, está na prática do pecado, está tendo comunhão com o diabo. Porque dizimar é princípio, é mandamento. É uma atitude de fé, de comunhão, de gratidão. E quando nós não fazemos, nós estamos pecando contra o Senhor. Prática do pecado. Isso é sério, igreja de Lapão. Isso é muito sério, irmãos. Deus me honra, Deus me abençoa e eu não honro a Deus. A Bíblia diz que eu devo honrar a Deus com a premissa da minha renda.
Quando está desempregado, Deus abre a porta de emprego, Deus. Aí Deus abre a porta de emprego, ingrato. Gente, que é isso? É sério. Está chamando Satanás para entrar na sua casa, na sua despensa. O devorador vai entrar e vai arrebentar. E pode até ceifar a vida. Infidelidade a Deus. Prática do pecado, isso é prática. A pessoa que não é fiel a Deus está na prática da infidelidade. É pecado. Você pode discordar de mim, é problema seu. É pecado. Quando a Bíblia manda eu trazer o dízimo e as ofertas à casa do tesouro eu não trago, eu estou pecando contra o Senhor. É pecado. Eu estou quebrando a comunhão com Deus. Mas Deus quer fidelidade, não só é no dízimo não. Não só é na oferta não, é na oração, é na leitura da palavra, é no congregar, é no pregar o evangelho, é no testemunhar, é tudo isso e muito mais. Diz-me apenas um detalhezinho, mas que é importante, não menos importante. A igreja está entendendo? Quem quiser me dar uns tapas lá fora depois, pode dar, não tem problema. Mas eu não vou deixar de falar a verdade aqui nesse púlpito. Enquanto eu for pastor dessa igreja, eu vou pregar a palavra de Deus. Agora, no dia que eu não pregar a Bíblia aqui, vocês podem me denunciar para o conselho. Irmãos, a fome, a sede deve me levar a nojar o pecado. Ter nojo pelo pecado. Uma das coisas que se tornou corriqueira no meio do povo de Deus é a tal da mentira. A mentira. Mente. Isso é terrível. O pecado na vida de um cristão não deve se tornar um vício, mas um acidente de percurso. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga, o pecado na sua vida deve se tornar um acidente de percurso e não um vício. Não pode. Eu sei que isso não acontece em Lapão, mas tem pessoas tão viciadas no pecado, Amanda, tão viciada mesmo no pecado, ama tanto o pecado, que ela não se tornou tão insensível que ela não reconhece o seu pecado, mas está sempre apontando dos outros. Quando a gente se torna viciado no pecado da gente, a gente não consegue enxergar o nosso pecado, mas a gente não deixa passar o pecado de ninguém. Está sempre apontando alguém. Está sempre apontando alguém. Então, primeiro, olhemos para os nossos e peçamos perdão ao Senhor e misericórdia. Amém? Deus é bom. Amém? Agora nós precisamos tomar atitude na nossa vida. Atitude. Para de olhar a vida dos outros, vamos olhar para a nossa vida. É perigoso. É perigosíssimo isso, irmãos. E essa é uma das características das pessoas viciadas em pecado. É nunca olhar para os seus, sempre estar olhando para o dos outros. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 4. Olha o que é que Tiago diz. Tiago 4, 11 e 12. Diz assim: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é o legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem é que julga? O servo alheio. Comumente a gente ouve, mas eu fiz isso, mas eu não faço como fulano. Esquece. Isso não funciona no reino de Deus. Eu fiz e acabou. Eu fiz e acabou. Não importa quem deixou de fazer ou fez. Amém? Sempre tem essa desculpinha normalmente nas pessoas. Eu errei, mas Juliana errou mais. Esquece Juliana, assuma os seus erros. Eu pequei, mas fulano está pior do que eu. Esquece quem está pior do que você. Quando você diz que alguém está pior do que você, é porque você está pior do que aquela pessoa que você falou. Então, cada um vai prestar conta dos seus próprios pecados. Amém? Então, irmãos, para termos fome e sede de Deus, é preciso que nós tenhamos nojo do pecado e nos desembaracemos de todo o pecado que, como cola, nos assedia. Abra em Hebreus para você ver. Hebreus 12. Hebreus 12. Eu já ia perguntar quanto tempo eu tenho ainda, né? O hábito de pregar em outras igrejas e perguntar quanto tempo eu tenho. O necessário para terminar. Amém? Hebreus 12. Diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaracemos-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé,
Jesus, o qual, em troca da alegria que ele estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos desfatiguei desmaiando em vossas almas. Versículo 4. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Resistir. Jesus no Getsemane foi o quê? Resistiu. É tanto que ele falou assim, se possível, ele estava dizendo, Senhor, tá difícil, está insuportável. Mas ele resistiu o pecado da desistência até o sangue. E venceu o Getsemane. Nós precisamos lutar no nome de Jesus. Amém? Se a presença de Jesus não é percebida nas igrejas, algumas atitudes são necessárias para que essa situação mude. A primeira atitude, nós falamos que é ter fome e sede, certo? Agora nós vamos falar se essa presença não é manifesta, se essa presença não é percebida, algumas coisas são necessárias fazer. Qual é a atitude? Primeira, reconhecer que é vazia. Primeira atitude que nós temos que tomar é reconhecermos que somos vazios, que estamos vazios. As igrejas, por serem um ambiente espiritual, elas se conformam com aquela ideia que eu falei antes, de que Deus está presente, mas não busca a presença manifesta de Deus. Então, nós precisamos reconhecer que precisamos dessa presença manifesta de Deus e que estamos vazios. E se não reconhecermos, se torna praticamente impossível a igreja dar voos mais altos. E aqui não é buscar culpado não. Eu, você, todos nós precisamos dessa manifestação de Deus e acabou. Amém? Então, quais são os sinais? Quais são os sintomas de uma igreja vazia? Primeiro, sem frutos. Não tem fruto. Não há conversão, não há transformação. Mas não é só número, questão de número, questão de caráter. Mudança no caráter, mudança na vida, mudança no seu ser. Segundo, povo sem palavra. Não tem prazer na palavra de Deus. E errais não conhecendo as escrituras e nem poder de Deus. O crente precisa ter prazer na palavra de Deus. Terceiro, não tem cuidado com si mesmo nem com o próximo. Isso é característica de igreja vazia de Deus. Quarto, falta de visão do reino de Deus. A gente abraça tudo, menos as coisas concernentes ao reino de Deus. Isso é característica de igreja vazia. Quer uma outra coisa? 5, sem missão. E a missão da igreja é dar continuidade ao ministério de Jesus. Levar almas para Jesus. Essa é. Quando eu falo igreja, eu não estou falando de instituição presbiteriana, não. Estou falando de mim, estou falando de você que é igreja. Nós precisamos ter entendimento da nossa missão. Amém? 6, não cresce numericamente. Olha o subterfúgio, presbítero Michel, de algumas igrejas, de algumas lideranças. É porque nós trabalhamos na qualidade. Hipocrisia pura. O que tem qualidade, cresce, vende. Por exemplo, por que o Corolla é um dos carros mais vendidos do mundo? É porque tem qualidade. Tem qualidade. Ei, você não vê Corolla na estrada, no prego? Qualidade. E é de rico mesmo. Qualidade. Não, então, por favor, viu? Qualidade. Então, vende por quê? Porque tem qualidade. Cresce por quê? Porque tem. Então, uma igreja que tem qualidade, ela também vai crescer numericamente. Por último, muitas vezes não entende o seu propósito. Não entende o propósito. Agora, sem propósito, por favor. Sem propósito. A gente tem que ter propósito na vida, tem que ter objetivo na vida, irmãos. A gente precisa entender isso. O propósito. Obedecer a Cristo. Fazer a vontade de Cristo. O grande problema hoje de muitas igrejas é que dá mais valor ao desempenho do que à própria vida. Não é o desempenho o mais importante. Faz parte. Mas o mais importante é a obediência à palavra de Deus. Então, primeiro nós falamos que temos que reconhecer que é vazio. Segundo, preencha o vazio com o que é certo. Preencha o vazio com o que é certo. Mateus 28, 20, 18 a 20 diz o quê? O que ele fala lá? Quem lembra? Da comissão lá, da missão da igreja.
quando Jesus despede os seus discípulos. O que ele diz? 28, 18 a 20, ele diz o quê? Ide por todo mundo, pregai o evangelho. Vamos lá? Ensinando, né? Batizando, fazendo discípulo. E aí ele finaliza isso, que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, se a gente reconhece que é vazio, então preencha o vazio com o que é certo. Cumprimento da missão da igreja, o propósito da igreja, pregar o evangelho de Cristo, viver Cristo, é isso. Esta ação complementa a primeira. Tem a ver em levar indivíduos aos pés da cruz. Tem a ver em levar pessoas a conhecer ao Senhor. Tem a ver em levar a pessoa a sincronizar o seu coração com o coração de Deus. A ideia é simples: sincronizar o coração com o céu. Assim como nós sincronizamos o nosso coração nessas coisas terrenas, muito mais nós temos que sincronizar o nosso coração com as coisas de Deus, com o céu. O nosso coração está sempre ligado ao reino de Deus. É valorizarmos o que Deus valoriza. A gente valoriza o que a terra valoriza. O John Wesley disse o seguinte, abre aspas. Ele falando: eu valorizo todas as coisas apenas pelo preço que haverão de adquirir na eternidade. Ele diz o seguinte, que o preço não são as coisas terrenas. O preço que ele valorizava é o que é adquirido na eternidade. Ou seja, o que é que a eternidade valoriza? A palavra de Deus e as pessoas. Você vê Deus valorizando casa? Você vê na Bíblia Deus valorizando carro, mansão? Não. Ele valoriza o quê? A eternidade e pessoas. Porque a eternidade Deus fez para as pessoas. É isso que nós temos que valorizar, é isso que nós temos que colocar no nosso coração. Por exemplo, talvez determinados relacionamentos que a gente luta por eles, você acha que não vale a pena. Mas isso tem um valor extraordinário no céu. Suportar uns aos outros, amar uns aos outros, carregar a carga dos outros, suportar a esposa, suportar o esposo, suportar os filhos. Isso não tem valor na terra, mas na eternidade é um valor inestimável. O paralelo. Mas outros valorizam o quê? A riqueza terrena. Qual é o valor que o tesouro da terra tem no céu? Nada, nenhum. Mas é isso que nós valorizamos. Valor terreno, é isso que a gente corre atrás. É isso que a gente valoriza. Então, meus amados, a gente precisa mudar essa ideia. Preenchermos o que está vazio com o que é certo, com o que é justo. E o preço não é monetário, não é terreno, é eterno. E por último, nós precisamos expandir intencionalmente sinais de fé visíveis. Expandir intencionalmente. O que Hebreus diz 11:1? Que a fé é o fim fundamento da total. Versículo 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. E é interessante nós observarmos algo aqui. Talvez te pareça estranho esta questão desta ação, mas não é. Atos visíveis de fé, pastor, sim, ela parte do coração. Tudo procede de onde? Do coração. Os judeus estão discriminando Jesus e os discípulos por causa de comer sem lavar as mãos. Ele fala: libertais, o que come vai embora. O problema não é esse, o problema é o quê? Porque do coração procede coisas boas e coisas. Do coração procede pureza, santidade, mas também brota coisas nojentas, coisas terríveis. E é isso que nós precisamos entender. É expandir uma fé inabalável no Senhor, independentemente da circunstância da vida. É entender que a nossa fé é voltada no Senhor. Infelizmente, muitas igrejas não são conhecidas pela fé que ela expande, que ela passa, que ela exala. São conhecidas pelos escândalos provocados. Não somos conhecidos pela fé, pelas almas que ganhamos, pelo testemunho que damos. Muitas vezes somos conhecidos pelos escândalos que provocamos. Outras são conhecidas pelo templo suntuoso, bonito, pela bancada confortável, ar-condicionado impecável. Muitas são conhecidas por uma cortina, por uma aparelhagem extraordinária, mas poucas são conhecidas pelo manifestar da fé salvadora do Senhor Jesus Cristo. Nós não devemos ser conhecidos por causa do tesouro. Rapaz, você viu aquele templo, a igreja, olha o templo, não sei quantos milhões gastados no templo. Não vai ficar pedra
sobre pedra. Tem até frisos de ouro. Não vai ficar pedra sobre pedra. Quando Jesus buscar a igreja presbiteriana de Lapão e as demais igrejas irmãs, ele não vai perguntar para nenhum de nós, pastores que já passaram por aqui, lideranças. Rapaz, ele vai falar assim, rapaz, que templo que vocês fizeram, que reforma, o climatizador. Não. Ele não vai falar isso. Ele só vai falar assim, muito bom servo, bom e fiel. Será que nós vamos ouvir isso do Senhor? Vocês foram fiéis na pregação da palavra, vocês foram fiéis na oração, vocês foram fiéis no testemunho. É isso que Jesus vai perguntar. Não é se que roupa nós viemos no culto, não é se o nosso som era de qualidade, não é nada disso. Não é se as paredes eram bonitas. Eu não estou dizendo com isso que nós não temos que cuidar do ambiente, não é isso que eu estou dizendo. Mas o valor que Jesus dá são as vidas. E aquele rapaz e aquela moça que bateu na sua porta de madrugada e você achou que estava lhe importunando, foi pedir socorro, foi pedir ajuda, foi pedir, sabe, cadê? E a gente muitas vezes vira as costas. O que nós fizemos? E a igreja primitiva, um exemplo para mim e para você, que elas unânimes, juntos, perseveravam na oração, na palavra, no partir do pão, nas necessidades, na bonança, na escassez. Tudo estavam juntos. E aí a Bíblia diz no versículo 47 de Atos 2, que o Senhor ia acrescentando dia após dia os que iam sendo salvos, libertos para a glória de Deus. Concluo esta palavra dizendo: Deus é Deus que se manifesta de forma pela qual Ele quer. A forma não importa, Deus se manifesta, eu creio nisso. A forma é dele. Mas nós, a igreja de Cristo, precisamos buscar ao Senhor. Como diz Amós, buscai ao Senhor e vivei. Vamos buscar a Deus todos os dias, o tempo todo, em todo o tempo, buscar ao Senhor e sermos crentes apaixonados por Jesus. Amém? Vamos orar? Vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor. Fome e sede. Peça a Deus, Deus, eu quero ter fome, sede da tua presença. Fome, sede da tua presença. Fome, sede da tua presença. É isso que nós precisamos. É isso que nós, igreja de Lapão, precisamos. Coloque a sua vida diante do Senhor. Deus, me dê fome, sede da tua palavra, fome do Senhor, da tua presença. E que esta fome, Pai, que esta sede pelas coisas do Senhor, pelo Senhor, me leve a desejar a tua presença manifestada. Que essa fome me leve a querer ser cheio do Espírito Santo. Que essa fome me leve a enojar o pecado, em nome de Jesus. Precisamos, irmãos, desesperadamente de Jesus. Quando eu prego para a igreja, eu já preguei antes para mim. Deus já ministrou antes ao meu coração. Então, vamos todos nós pedir ao Senhor por misericórdia, por graça. Eu não sei qual área da sua vida que você precisa de manifestar da graça de Deus. Mas se essa palavra te desafiou, peça a Deus, Deus, eu quero colocar isso em prática. Eu vou valorizar as outras coisas, mas não valorizarei tão quanto buscar a tua presença, ser cheio do Senhor, ter fome e sede do Senhor. É você e Deus. Fome e sede de Deus. Aleluia. Oh Deus, toca-nos,
Tu nos sondas e nos conheces. Tu sabes que a nossa estrutura é pó. E nós te clamamos, ó Pai. Ministra o nosso coração. Fome, Senhor, fome, fome, sede, sede do Senhor, em nome de Jesus. E que busquemos saciar, Deus, na fonte que é o Senhor, em nome de Jesus. Na fonte que é o Senhor, em nome de Jesus. Tende misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Da escuridão. Oh Jesus, toca-nos. Toca-nos, ó Deus. Toca-nos, toca-nos. De paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Desde que encontrei a Cristo e senti. Lembre-se que a fome e a sede por Deus nos leva a ter nojo do pecado. Nos leva a buscar uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Nos leva a buscar uma vida, uma busca pela presença manifesta de Deus. Sempre cantarei em seu amor. Tocou-me, Jesus, tocou-me. De paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Deus amado, muito obrigado pelo privilégio de cultuar o Senhor na manhã desse dia, pelo privilégio de ouvir e compartilhar a Tua palavra. Oh Deus, põe sede no nosso coração, fome pela Tua presença, no nome de Jesus. Abençoa cada família representada aqui. Abençoa cada um, ó Pai, que acompanhou nas suas casas, através da internet, do YouTube. Meu Deus, manifesta a Tua glória poderosa, a Tua presença poderosa. E, ó Deus, muda a nossa atitude, muda o nosso caráter, transforma-nos a cada dia para o louvor da Tua glória. E que nós sejamos tão cheios do Senhor, que não haja espaço em nós para nada que não seja do Senhor, em nome de Jesus. Amém.